falar da repercussão dessa decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que indicou Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da República em 2026. O Centrão já disse que pode esquecer, não apoia Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro disse ontem, 48 horas depois da escolha, que ele tem preço para desistir dessa candidatura. E a turma do Centrão está dizendo em Brasília que não tem clima para aprovar anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Passei o fim de semana conversando com diversas fontes sobre esse lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro. Não é um blefe, é como tudo na família Bolsonaro, improvisado, sem estratégia, sem racionalidade. Essa foi a avaliação que eu colhi de diversas fontes que são aliadas da família Bolsonaro, porque eles também foram surpreendidos. A conversa, há dias atrás, antes do anúncio da escolha, era a seguinte: vamos esperar, deixa passar o fim do ano, a gente não tem pressa, vamos construir aqui a candidatura de um nome que tem a chance de disputar, de ser competitivo contra o PT, e aí no ano que vem a gente controla o ciclo de notícias. A família Bolsonaro, como sempre, na política tem outros planos, sempre, como disse Elisa, eles têm esse bordão família, pátria e liberdade, mas eu sempre disse aqui, a família é a família Bolsonaro, é sobre isso, é sobre a sobrevivência política da família Bolsonaro. É preciso entender Bolsonaro antes da tentativa de soldar a tornozeleira e depois dessa tentativa. Bolsonaro está no modo desespero. Acho que é importante colocar isso, porque vários líderes do Centrão com quem eu conversava no fim de semana me diziam, a nossa conversa com ele era assim: você quer passar o resto da sua vida preso, antes, né? Você quer passar o resto da sua vida preso? Se não quiser, temos que construir essa candidatura, porque um candidato de direita, e eu já falei aqui várias vezes, vai se comprometer com um indulto se ganhar a eleição. Importante que isso seja dito, não tem ninguém na direita negando que isso esteja na mesa. Mas ele vem, escolhe o filho, não avisa pra ninguém, o filho, só a gente olhar, fazer aqui o levantamento dos filhos, né? Então, Eduardo Bolsonaro está fora, problemas na justiça. Carlos Bolsonaro não tem condição nacional, né, de disputar uma chapa presidencial. Sobrou o Flávio, que é visto como o filho mais político, mas que tem um telhado de vidro que os próprios bolsonaristas sempre reconheceram, admitiram. E tem Michele Bolsonaro. Então, tem dois recados dessa decisão de Bolsonaro na semana passada. Na semana em que a gente viu o racha na família Bolsonaro ser exposto. Jair Bolsonaro está dizendo que não vai repetir o roteiro de Lula em 2018, que é empurrar a candidatura até o fim. E aí, ele não dá tempo para a direita construir um nome viável. Então, o Jair está fora. E dois, dentro da família Bolsonaro, não é Michele a escolha dele, é Flávio. Então, sem Jair e sem Michele, o compromisso do Centrão sempre foi esperar Jair decidir o que fazer. Porque a lealdade dessa turma, até dos governadores, Tarcísio e tal, é com Jair Bolsonaro, sempre foi. Não é com Flávio Bolsonaro, não é com Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Se Jair está dizendo que não vai sair, então a gente vai construir o nosso nome aqui. Eu vi, para fechar, vou passar para você, Otávio, improviso de um monte de fonte. Não tem racionalidade, sabe? Você fica buscando aí uma explicação, mas a família Bolsonaro é isso. E o que eu vi agora há pouco é tosco. Eu achei perfeito, porque diz tudo sobre essa estratégia que a gente viu, o banho de sangue, como eles estão chamando no mercado financeiro na sexta-feira, final de semana que não durou nem 48 horas, o Flávio Bolsonaro já mostrando que veio. Tem um preço, vamos negociar. Bom, quero iniciar pedindo desculpa para o assinante, porque na sexta-feira, quando saiu a notícia, aqui no Estúdio I, eu disse, essa candidatura não dura uma semana. Ela durou 48 horas, eu errei por 5 dias, então eu peço desculpa. E disse isso por um motivo simples. Flávio Bolsonaro não pode ficar sem foro privilegiado, ponto. Então, jamais iam trocar um foro privilegiado certo, que é a eleição dele no Senado, aqui no estado do Rio de Janeiro, por uma aventura, que seria derrotar a Lula carregando a rejeição dos bolsonaros. Isso já deu errado há 4 anos atrás. Então, por que daria certo agora? O ponto principal, se você partir do pressuposto, eu parto, de que Flávio Bolsonaro não pode cair na vala comum, ele tem que ter o que os bolsonaros sempre combateram, que é o foro privilegiado, essa candidatura que eles usavam de bandeira de campanha, inclusive. A família Bolsonaro usava isso de acabar com o foro privilegiado. Primeiro, agora vamos jogar para frente as consequências disso. Quando o Bolsonaro, ele soldou ou tentou, ele soldou para não soldar, para dissoldar, até abrir, isso. né? Para abrir, Hoje não faz muito sentido. Ele queria derreter o plástico para abrir a tampa. E eu ri quando a Sadi falou. Não faz muito sentido porque a solda é uma cola. Então você não usa uma cola para abrir alguma coisa. O Otávio não acreditou em mim naquele sábado. Quando a Sadi falou assim, o Bolsonaro, depois que soldou a tornozeleira, eu falei, cara, como é que cabe isso numa frase sobre um ex-presidente da República? Depois ele enfraqueceu muito e tem razão. Mas assim... Eu até desde aquele sábado que eu tô nessa, que eu não tô acreditando. Eu digo assim, a curiosidade de você dizer assim, enfraqueceu porque soldou, é tão surreal um ex-presidente
Bom, enfim. Que a solda faz? Aí... Só segunda-feira, Brasil, segura. E eu estava comentando também naquele jogo que a gente fez que a direita democrática estava preso a Bolsonaro por uma tornozeleira. E quando que a direita teria coragem de romper esta tornozeleira com os Bolsonaros? O Centrão já rompeu, está começando a romper. Ele agora tem a chance, porque quem vier de candidato da direita, que não será o Flávio pode até ser. Sim. Quem for o candidato da direita com chances, o Flávio não tem chances, vai poder argumentar que, não, peraí, eu sou a segunda opção, tá me apoiando, mas Nunca o candidato do Bolsonaro é o Flávio. Sim. Então isso foi muito bom Concordo. para esse processo de harmonização facial política do Tarcísio de Freitas. E tem uma coisa que é gritante para mim, nessa cobertura das últimas 48 horas, que é o silêncio desse campo. Não tem ninguém falando, não tem ninguém endossando, ninguém que, assim, realmente tenha relevância de caneta, né? Não tem presidente de... Você não vê, você não vê se... O Tarcísio está quieto há dias, não se manifestou até agora. Os candidatos sim, mas estou falando dos presidentes de partidos. Sim. Tem ninguém, não tem Ciro Nogueira, isso mesmo, Flávio, vambora, Rueda, nossa, que incrível, nunca pensei nisso, coisa mais incrível do mundo. Não tem, e não terá. A apuração que eu tenho é que o Centrão, você quer ir, vai indo que eu não vou. Esse é o recado do Centrão para essa candidatura de Flávio Bolsonaro. Valdo, boa tarde. Andréia, é mais é como você falou, tosco, né? Tentaram a anistia por meio das sanções dos Estados Unidos. Não conseguiram. Pressionaram Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Não conseguiram e agora lançam um candidato para tentar, mais uma vez, negociar algo que eles não vão conseguir. Você, Malu? Bom, você falou várias palavras aí, né? Só faltou falar uma palavra sobre isso, que é caô. Quem mora no Rio sabe o que é isso. É caô. O cara tentou aplicar uma história e não rolou. Tipo, ele mesmo viu que não rolou e falou, não, gente, então, tem um preço para eu sair daqui. Quer dizer, um desastre completo, super atabalhoado. Posso falar minha tese? A família Bolsonaro se reuniu e falou, esse ano vai ser inimigo oculto. Chega de mimimi, de amigo oculto. E aí reuniram e vai ter uma competição para saber quem é o grande inimigo oculto do Bolsonaro. Eduardo largou, queimou a largada e de inimigo oculto deu tarifaço, né? Deu tarifaço para Bolsonaro. O Flávio, para não ficar por trás, lançou essa candidatura circense, como você definiu. Né? Também um inimigo oculto grande para Bolsonaro. Então, como os bolsonaros sempre nos surpreendem, eu estou esperando o inimigo oculto do Carlos Bolsonaro. É isso aí. Se gostou do conteúdo e quer receber mais vídeos como este e outros sobre a situação política no Brasil e no mundo, se inscreva no canal, deixe seu like e se quiser escreva um comentário com a sua opinião, pois ela é muito importante para nós. Obrigada, até a próxima e tchau.